A denúncia detalha a participação de Lula nas tratativas sobre os repasses e os contatos entre todos os envolvidos. A Procuradoria-Geral da República partiu das delações do ex-senador Delcídio do Amaral e de seu chefe de gabinete, Diogo Ferreira, para buscar provas materiais como extratos bancários, telefônicos, passagens aéreas e diárias de hotéis. E chegou à conclusão de que eles se juntaram ao ex-presidente Lula, ao amigo dele, pecuarista José Carlos Bunlai, e ao filho Maurício Bunlai, e atuaram para comprar por R$ 250 mil o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. O Bom Dia Brasil teve acesso à íntegra da denúncia da Procuradoria-Geral da República. O primeiro pagamento de R$ 50 mil foi feito por Delcídio em maio do ano passado. Ele recebeu dinheiro de Maurício Bunlai num almoço. A quebra de sigilo mostra que Maurício Bunlai fez 2 saques de 25 mil dias antes. A operação foi nesta agência bancária da Rua Tutóia, São Paulo, cidade onde ocorreu o repasse dos valores a Delcídio do Amaral. Diogo Ferreira fez os pagamentos que restavam em outras 4 datas, entre junho e setembro do ano passado, sempre recebendo dinheiro sacado por Bunlai na agência da Rua Tutóia, conforme os extratos bancários. A partir da quebra de sigilo de e-mails do Instituto Lula, a Lava Jato rastreou contatos, reuniões. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Lula se encontrou com Delcídio durante as tratativas para silenciar Cerveró e também depois dos pagamentos para evitar a delação dele. Foram 5 reuniões entre abril e agosto do ano passado. Uma das reuniões foi no Instituto Lula, no dia 8 de maio, dias antes de Delcídio fazer o primeiro pagamento. Delcídio afirmou em delação premiada que no encontro, o ex-presidente Lula expressou grande preocupação de que José Carlos Bunlai poderia ser preso por causa de delações na Lava Jato e que Bunlai precisava ser ajudado. Segundo Delcídio, o motivo para a intervenção na delação de Cerveró era evitar que viessem à tona fatos supostamente ilícitos envolvendo ele mesmo, José Carlos Bunlai e Lula. A Procuradoria-Geral da República também aponta como provas telefonemas entre Lula e José Carlos Bunlai, como no dia 7 de abril, um mês antes dos pagamentos, Lula e Bunlai se falaram 4 vezes. E no dia 23 de maio, um dia depois do primeiro pagamento, Lula ligou para José Carlos Bunlai. Conversaram 2 vezes nesse dia. No final da denúncia, a Procuradoria conclui que Lula impediu ou embaraçou a investigação criminal que envolve organização criminosa, ocupando o papel central, determinando e dirigindo a atividade criminosa praticada por Delcídio do Amaral, André Esteves, Edson Ribeiro, Diogo Ferreira, José Carlos Bunlai e Maurício Bunlai. E se confirmadas as provas, a PGR pede a condenação dos denunciados por obstrução da justiça. O Ministério Público reforçou que Lula queria se proteger e proteger Carlos Bunlai. Isso porque, segundo a delação de Delcídio, havia proximidade entre os dois e Bunlai já tinha prestado o pecuarista José Carlos Bunlai por obstrução da justiça. O Ministério Público reforçou que Lula queria se proteger e proteger o amigo, o pecuarista José Carlos Bunlai. Isso porque, segundo a delação de Delcídio, havia proximidade entre os dois e Bunlai já tinha prestado serviços de confiança a Lula, que depois passaram a ser investigados pela Lava Jato. Lembrou que o ex-presidente já esclareceu que jamais conversou com o ex-senador Delcídio do Amaral com o objetivo de interferir na conduta de Nestor Cerveró. A defesa de José Carlos Bunlai afirmou que ele nunca pagou qualquer valor a Cerveró. Os advogados de Maurício Bunlai só vão comentar depois de ter acesso à denúncia inteira. A defesa de Diogo Ferreira confirmou os pagamentos, mas disse que foram feitos a mando do ex-senador Delcídio do Amaral. O advogado de Edson Ribeiro declarou que ele sequer conhece Lula e Bunlai e que não participou de atos de obstrução à justiça. Segundo a defesa de André Esteves, o senador Delcídio do Amaral já retirou a acusação contra Esteves. A defesa de Nestor Cerveró nega veementemente o recebimento dos valores descritos na denúncia. E nós não tivemos resposta dos advogados de Delcídio. O dinheiro de Maurício Bunlai num almoço. A quebra de sigilo mostra que Maurício Bunlai fez 2 saques de 25 mil dias antes. A operação foi nesta agência bancária da Rua Tutóia, São Paulo, cidade onde ocorreu o repasse dos valores a Delcídio do Amaral. Diogo Ferreira fez os pagamentos que restavam em outras 4 datas, entre junho e setembro do ano passado, sempre recebendo dinheiro sacado por Bunlai na agência da Rua Tutóia, conforme os extratos bancários. A partir da quebra de sigilo de e-mails do Instituto Lula, a Lava Jato rastreou contatos, reuniões.
Segundo a Procuradoria-Geral da República, Lula se encontrou com Delcídio durante as tratativas para silenciar Cerveró e também depois dos pagamentos para evitar a delação dele. Foram 5 reuniões entre abril e agosto do ano passado. Uma das reuniões foi no Instituto Lula, no dia 8 de maio, dias antes de Delcídio fazer o primeiro pagamento. Delcídio afirmou em delação premiada que, no encontro, o ex-presidente Lula expressou grande preocupação de que José Carlos Bunlai poderia ser preso por causa de delações na Lava Jato e que Bunlai precisava ser ajudado. Segundo Delcídio, o motivo para a intervenção na delação de Cerveró era evitar que viessem à tona fatos supostamente ilícitos envolvendo ele mesmo, José Carlos Bunlai e Lula. A Procuradoria-Geral da República também aponta como provas telefonemas entre Lula e José Carlos Bunlai, como no dia 7 de abril, um mês antes dos pagamentos, Lula e Bunlai se falaram 4 vezes. E no dia 23 de maio, um dia depois do primeiro pagamento, Lula ligou para José Carlos Bunlai, conversaram 2 vezes nesse dia. No final da denúncia, a Procuradoria conclui que Lula impediu ou embaraçou investigação criminal que envolve organização criminosa, ocupando o papel central, determinando e dirigindo a atividade criminosa praticada por Delcídio do Amaral, André Esteves, Edson Ribeiro, Diogo Ferreira, José Carlos Bunlai e Maurício Bunlai. E se confirmadas as provas, a PGR pede a condenação dos denunciados por obstrução da justiça. O Ministério Público reforçou que Lula queria se proteger e proteger Carlos Bunlai. Isso porque, segundo a delação de Delcídio, havia proximidade entre os dois e Bunlai já tinha prestado o pecuarista José Carlos Bunlai. A denúncia detalha a participação de Lula nas tratativas sobre os repasses e os contatos entre todos os envolvidos. A Procuradoria-Geral da República partiu das delações do ex-senador Delcídio do Amaral e de seu chefe de gabinete, Diogo Ferreira, para buscar provas materiais como extratos bancários, telefônicos, passagens aéreas e diárias de hotéis. E chegou à conclusão de que eles se juntaram ao ex-presidente Lula, ao amigo dele, pecuarista José Carlos Bunlai, e ao filho Maurício Bunlai, e atuaram para comprar por R$250 mil o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. O Bom Dia Brasil teve acesso à íntegra da denúncia da Procuradoria-Geral da República. O primeiro pagamento de R$50 mil foi feito por Delcídio em maio do ano passado. Ele recebeu obstrução da Justiça. O Ministério Público reforçou que Lula queria se proteger e proteger o amigo, o pecuarista José Carlos Bunlai. Isso porque, segundo a delação de Delcídio, havia proximidade entre os dois e Bunlai já tinha prestado serviços de confiança a Lula, que depois passaram a ser investigados pela Lava Jato. Lembrou que o ex-presidente já esclareceu que jamais conversou com o ex-senador Delcídio do Amaral com o objetivo de interferir na conduta de Nestor Cerveró. A defesa de José Carlos Bunlai afirmou que ele nunca pagou qualquer valor a Cerveró. Os advogados de Maurício Bunlai só vão comentar depois de ter acesso à denúncia inteira. A defesa de Diogo Ferreira confirmou os pagamentos, mas disse que foram feitos a